Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, sexto ano ensino religioso, e vamos conversar sobre os líderes religiosos. Os objetivos dessa aula é demonstrar como os líderes religiosos das diversas tradições atuam nas suas instituições e organizações religiosas e qual a importância dos seus ensinamentos para o ser humano. Conhecer alguns líderes religiosos e suas tradições. Mas, o que significa ser um líder? Você já se perguntou o que é um líder? Em sua escola, você conhece alguma liderança? Quais são as principais características que um líder precisa ter? O fato é que em todas as instituições religiosas ou não religiosas, sempre existem líderes. Seja no trabalho, seja na escola, inclusive dentro da nossa própria família, existem pessoas que assumem a posição de liderança. Mas qual é a principal característica de um líder? O que o líder precisa ter? Inclusive, poderíamos estender a nossa conversa para o reino animal. Os animais que vivem em bandos, em grupos, também têm líderes, ou o macho alfa, a fêmea beta, enfim. Existem lideranças dentro tanto do reino animal como na sociedade humana. Então, nossa pergunta aqui para início de conversa, o que é um líder? Mas pensando dentro do universo religioso. Então, ele é um condutor, ele é um guia, ele comanda, é aquele que tem uma visão global, que facilita a relação entre o homem e o seu ambiente de vida ou a sua religião. É aquele que sabe ensinar e também sabe aprender. Podemos dizer que os líderes religiosos são os cabeças das suas organizações religiosas. E falando em cabeça de organização religiosa, temos aqui na imagem a representação do ornamento usado para identificar alguns líderes religiosos, o kippá no judaísmo, do Papa, turbante, chapéu, enfim, existem algumas tradições e organizações religiosas onde os líderes possuem, então, um ornamento na sua cabeça que indica a sua hierarquia e também a função que ele existe dentro dessa organização religiosa. Mas o que é uma organização religiosa? Estamos falando de líder. O líder é aquele que tem uma função na organização religiosa. E a organização religiosa, ou as organizações religiosas, são sistemas organizados que têm uma estrutura hierárquica, um grupo de autoridades que comandam uma igreja ou uma instituição, que tem doutrinas, ritos, símbolos, normas éticas, que tem um plano de como contribuir no processo civilizador da humanidade, orientando as pessoas a buscar a sua relação com o sagrado, dando resposta e sentido às suas existências. As organizações religiosas estão presentes no nosso dia a dia. Tais organizações podem ser reconhecidas pelas pessoas através das lideranças. Muitas vezes nós identificamos uma tradição, uma organização, por meio das suas lideranças. Por exemplo, padres, pastores, bispos, pais e mães de santo, rabinos, monges, médios, pajés, babalorixás, ialorixás. Existe uma infinidade de lideranças religiosas e, de acordo com o nome dessa liderança, com as roupas que ele usa, com os adereços de cabeça, acabamos identificando qual organização ele pertence. Nessas organizações percebe-se a atuação das lideranças exercidas muitas vezes por homens e outras por mulheres e que possuem papéis bem definidos, que são fundamentais para a manutenção e a sobrevivência dessas instituições religiosas. Então, podemos dizer que as organizações religiosas, ou seja, são organismos que se instituem, elas têm uma liderança, e a função dessas lideranças, em geral, é organizar os rituais. Elas interpretam os livros sagrados, os textos sagrados, orais ou escritos. Elas que perpetuam a doutrina e também têm a função de unir o grupo, algumas vezes resolver conflitos, problemas, mas também têm atuações fora da organização religiosa, porque muitas vezes existem ações dessas lideranças que transcendem as fronteiras dessa organização religiosa e acabam atuando no mundo para além desta organização.
E agora nós vamos fazer uma atividade. Então, vocês vão escrever um texto, pelo menos um parágrafo, citando as principais características que os líderes religiosos devem possuir. Na sua perspectiva, quais são as características que um bom líder religioso deve possuir? Vamos dar um tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná. Voltamos com a nossa aula Paraná Ensino Religioso, 6º ano, líderes religiosos. E neste momento vocês foram convidados a fazer uma atividade, escrever um texto sobre as principais características que um líder religioso deve ter, um bom líder religioso. Essa questão, embora ela seja aberta, depende daquilo que você entende, então não tem muito certo ou errado. Sabemos que um bom líder é aquele que deve fazer um discurso ético, um discurso de paz, um discurso que deve respeitar não só o seu grupo, o grupo da sua organização religiosa, mas também aqueles que não são da sua religião. Deve conhecer profundamente a estrutura, os textos sagrados da sua instituição, a história da sua instituição, dos líderes que o antecederam, mas penso que acima de tudo é o bom senso e ser uma pessoa ética, íntegra e usar a influência que eles têm para promover o diálogo interreligioso, para promover práticas benignas, ou seja, para promover o bem e não o mal. Estão gostando dessa aula? Então estamos falando de líderes religiosos. E aí vamos conhecer alguns líderes que influenciaram e continuam influenciando o mundo, alguns outros que não estão mais entre nós, então são de um passado distante, logo influenciaram o mundo e a sua influência perdura até os dias de hoje. Na matriz indígena, entre os povos indígenas, povos nativos, em geral, existem variações, dependendo do povo pode ter um nome diferente, mas as religiões nativas não possuem uma estrutura organizada nos moldes que as demais organizações religiosas. O povo guarani, só para dar um exemplo, possui um tipo de curandeiro, o pajé, chamam de pajé, outros chamam de chamoi, ou nhanderuí para homem, nhanderuxi para mulher, mas ele não tem autoridade, ele não manda nas pessoas, nos outros membros do clã. Ele é um sábio, em geral, ou pode ser uma mulher, um sábio ou uma sábia, que é conhecedora das plantas que curam, das ervas, dos chás, dá conselhos e conta histórias dos antepassados. Então,
o líder religioso indígena, esse curandeiro, é um contador de histórias, tem uma profunda sabedoria, uma ligação com os ancestrais e passa para as futuras gerações sua sabedoria, seu conhecimento. Já no Espiritismo, uma religião muito conhecida no Brasil, existem muitos espíritas, alguns chamam de kardecistas, mas eles são espíritas kardecistas ou apenas espíritas, que é diferente de Umbanda e Candomblé, que também são religiões espiritualistas, mas o Espiritismo, com esse nome, é uma religião bem específica. E ela surgiu do jeito que nós conhecemos na França. Ele não é, para os espíritas, eles não chamam de fundador, eles chamam de codificador. Ele organizou por meio das obras básicas que ele escreveu. E o nome dele, originalmente, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ficou conhecido como Allan Kardec. Ele assumiu esse pseudônimo porque os espíritas acreditam em reencarnação. As pessoas morrem, reencarnam. Então, numa vida passada, ele foi um druida, um celta, e o nome dele era Allan Kardec. Então, ele assumiu esse codinome. A princípio, o Espiritismo também não possui uma hierarquia sacerdotal como a Igreja Católica. Sua organização administrativa, formada, pelo menos dentro da Federação Espírita do Brasil e na Federação Espírita do Paraná. Então tem nas casas espíritas, alguns chamam de templos, outros apenas de casas espíritas. Eles têm um conselho diretor, então um conselho fiscal, tem um presidente, o presidente da casa, ele é eleito democraticamente, um secretário, um tesoureiro, e eles cuidam do funcionamento, então eles cuidam de toda a parte administrativa que precisa existir para que aconteçam as suas reuniões. Em geral são dados à caridade, e a leitura dessas obras. Então, a atuação de homens e mulheres nessa instituição, ela não tem diferença, tanto homens como mulheres, não há distinção. Eles atuam no Espiritismo de maneira igual, pode ser o presidente tanto um homem como uma mulher. Eles têm sessões públicas em algum dia da semana, onde todo o público participa, e eles dão um passe com a imposição de mão, como existem outras organizações, como a Seichonoye e a Messiânica, com nomes diferentes, mas eles impõem as mãos para que o universo, enfim, derrame fluidos curativos. Também tem água, eles acreditam que as orações e as preces tornam a água um medicamento, fazem muitos estudos e também tem uma parte, então, de estudo sobre mediunidade, sobre a história do espiritismo, o fenômeno da comunicação, e acreditam em Deus como princípio, causa de tudo que existe no universo, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, na comunicabilidade entre os espíritos. Então, essa é a doutrina espírita e o seu codificador, alguns chamam de fundador, mas os espíritas gostam de dizer que ele é um codificador, ele codificou, ele organizou porque o espiritismo sempre existiu em diferentes povos. Então, o codificador dessa doutrina bastante moderna é Allan Kardec. E no Brasil, nós temos alguns espíritas ilustres. Tem um falecido, enfim, mas que tem uma obra, todo um trabalho, um grande escritor, é o Francisco Cândido Xavier, ou apenas o Chico Xavier, mais conhecido então como Chico Xavier. Foi um médium filântropo. Filântropo é aquele que faz a caridade, faz o bem sem esperar retorno. E um dos maiores e importantes líderes do espiritismo no Brasil. Em 1982 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, olha a importância dele. Ele faleceu em 2002 e em 2012 ele foi eleito o maior brasileiro do mundo, aliás, o maior brasileiro de todos os tempos, por um concurso organizado por algumas emissoras de TV. Então ele foi escolhido como o mais ilustre brasileiro, muito conhecido esse líder, Chico Xavier, não só por difundir o espiritismo, por escrever muito, mas também pelas suas obras de caridade. Bem bacana termos aí brasileiros que pregam a paz ao contrário do ódio, da guerra, pregam o amor, pregam então a caridade. E uma organização religiosa que tem algumas semelhanças e diferenças com o espiritismo, mas ela sofre influência do espiritismo, é uma religião tipicamente brasileira, é a Umbanda. Alguns chamam de matriz africana a Umbanda. Diferente do Candomblé, que de fato é uma religião de matriz africana, a Umbanda é uma religião brasileira sincrética. O que eu quero dizer com sincrética? Ela tem elementos de várias outras religiões.
e elementos indígenas, do xamanismo indígena, do espiritismo de Kardec, que acabei de citar, do cristianismo e também elementos do candomblé. Entre outras, inclusive, como é uma organização religiosa que não possui um texto sagrado escrito, ela varia um pouco de acordo com a região do Brasil ou até mesmo com a casa. O lugar sagrado dos encontros de Umbanda é chamado de terreiro, roça ou tenda. E o seu líder religioso, o fundador, digamos assim, porque existem muitos líderes importantes, foi o Zélio Fernandinho de Moraes. Nasceu em São Gonçalo em 10 de abril de 1891 e faleceu em 3 de outubro de 1975. Ele também foi um médium brasileiro, mas, diferente do espiritismo, ele incorporava, digamos assim, indígenas, chamados caboclos. E aí, por isso então que é diferente do espiritismo kardecista. Eles têm falange de caboclos indígenas, preto velho, orixás, enfim, é bastante sincrética, como eu disse, tem elementos de várias religiões. Inclusive tem sincretismo com os santos católicos. As entidades de Umbanda têm sincretismo com os santos da Igreja Católica. Ele é considerado o anunciador. Eles também não usam muito assim como fundador. Para os umbandistas, a Umbanda sempre existiu e ele deu esse nome e ele foi um anunciador. Os chefes religiosos da Umbanda podem ser sacerdotes ou sacerdotisas, homens ou mulheres, também são chamados de pais e mães de santo e eles são intermediários para a manifestação de algumas entidades. Há regras que devem ser observadas pelos sacerdotes na sua vida religiosa e na vida religiosa do terreiro sob a sua direção. Então eles precisam ter um procedimento ético, precisam ser pessoas bastante disciplinadas, tanto na sua vida pessoal como dentro dos terreiros. A Umbanda, infelizmente, assim como o Candomblé e até o Espiritismo, sofrem preconceito daqueles que não conhecem. Mas nós, vocês, alunos do ensino religioso, não precisam acreditar, não precisam, enfim, ter fé naquilo que não é da sua religião, mas você tem que conhecer para respeitar. Por isso o ensino religioso, que não é aula de religião, ou seja, um componente curricular que traz o respeito à diversidade cultural. E como que a gente vai respeitar se a gente não conhece? Então acabamos de conhecer aqui o anunciador da Umbanda, o famoso Zélio Fernandino de Moraes. Já lá do outro lado do mundo, lá na Índia, surgiu o budismo com Siddhartha Gautama, que depois ficou conhecido como Buda. Mas o budismo também se esparramou pelo mundo, assim como o cristianismo, o islamismo e outras religiões. E o budismo, que tem no Japão, o Zen budismo, tem na China, o Changchun, que em Foz do Iguaçu temos um templo budista chinês, tem no Tibete, então, também uma vertente chamada de budismo tibetano. E no Tibete, então, o líder é chamado de Dalai Lama. Atualmente, Dalai Lama é o líder do budismo tibetano. Então, o príncipe Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, seria o grande fundador do budismo. Ele não criou o budismo em si, mas ele era o próprio Buda. As pessoas criaram o budismo, assim como as pessoas criaram o cristianismo, né? As pessoas criam as religiões posterior a esses grandes fundadores. No budismo tibetano, cada centro, ou gompa, tem uma própria autonomia. Faz parte de uma linhagem. Então, ainda que eles tenham autonomia, eles seguem uma linhagem. O Dalai Lama é o representante máximo da linhagem Gelpa. Em seguida, a autoridade do Abade de cada mosteiro. Então, existem mosteiros de budismo tibetano, onde há o Abade. Depois, os mestres, então, os monges, são supervisionados por um mestre. Essa é a hierarquia do budismo tibetano. Mas no Brasil, nós temos, por exemplo, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E aí, eles não se dizem monges, eles não se dizem, eles não seguem essa hierarquia, embora também tenha no Brasil o Lama Padma Santen, que é um monge que abriu mão da sua vida, digamos, mundana, para ser um monge do budismo tibetano. Ele é a grande autoridade no Brasil, mas aí existem então as pessoas que frequentam o budismo, mas não se chamam nem de monge, nem de fiéis, porque eles estudam o budismo. Bem interessante, por isso que o ensino religioso é um mergulho na diversidade cultural, e agora estamos falando aqui do líder do budismo. A hierarquia no budismo tibetano clássico ocorre por meio do conhecimento recebido pelo praticante. Então, o conhecimento é passado de um para o outro. Cada linhagem tem a sua própria estrutura funcionando
automaticamente, ou seja, existe uma estrutura entre os monges, que aí ela funciona independentemente, mas sempre mantendo o respeito que une, eles mantêm uma certa tradição do budismo. Os chefes tibetanos não são nomeados ou eleitos, diferente de outras tradições. Eles nascem com essa posição, eles são como se fossem reencarnações de outros antigos líderes. Na Seichonoye, que também é uma religião oriental, que tem no Brasil, o fundador é o Masaru Taniguchi-foi, que é o líder e também é uma organização religiosa oriental que existe no Brasil. E claro, no cristianismo temos Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré, considerado fundador, viveu no Império Romano há mais de 2000 anos atrás, na Palestina, atual Israel, e ele, por meio de Jesus, que tem todas as religiões cristãs. Claro que aí vocês conhecem, o Brasil, grande parte do povo brasileiro segue o cristianismo, e aí o cristianismo, então, tem aí o grande líder, Jesus. E, claro, não poderíamos deixar de falar, Muhammad, o profeta Muhammad, fundador do islamismo, muito conhecido, e hoje eles existem, se dividem em dois grandes grupos, os xiitas e os sunitas. É proibido imagens do profeta Muhammad pelo islamismo, mas aqui tem alguns objetos, uma foto de alguns objetos do profeta Muhammad, fundador do islamismo. E vamos fazer aquele break para uma atividade. Você conhece uma pessoa, independente de ser religiosa ou não, que pode ser considerada uma líder? Quais são as principais características dessa pessoa? A primeira atividade era sobre o líder religioso. Agora estamos perguntando, você conhece uma pessoa, independente da idade, lugar, que seja considerada líder? Quais são as características dessa pessoa? Escreva um texto descrevendo essa pessoa, em que área que ela lidera, quais as funções e qual a importância dessa pessoa no lugar aonde ela atua. Então, tempo para vocês fazerem a atividade. Voltamos com a aula Paraná Ensino Religioso. Sexto ano estamos falando de líderes, falamos de vários líderes, de várias organizações religiosas, e vocês fizeram uma atividade falando de um líder do seu dia a dia. Pode ser o professor, o pai, a mãe, um coleguinha que muitas vezes nas brincadeiras, nos jogos assume. O líder é aquele que toma a frente, que é diferente do chefe. O chefe manda, o líder coordena. E é bem legal a gente pensar aí as características necessárias para ser um bom líder. Então, retomando nesta aula, aprendemos
quem são os líderes religiosos, como eles se organizam dentro das suas tradições. Conhecemos alguns líderes de algumas organizações e descobrimos a importância deles para, inclusive, a melhoria da humanidade. Afinal de contas, se o líder é seguido, quanto melhor for o líder, melhor é o mundo que estamos construindo para todos nós. Então, não se esqueçam, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito e até a próxima aula.